Olá, turma! Estamos de volta pelas ondas do canal Educação para o nosso segundo episódio de hoje. No primeiro episódio, estávamos falando sobre a globalização e a influência nas migrações. Falamos sobre a migração com relação às condições naturais e econômicas. Depois fomos falar sobre conceitos de migração, miscigenação, estrangeirização, xenofobia. Lembrem desses conceitos? E rejuvenescimento. E aí nós fechamos falando sobre a questão das migrações e os motivos que nos levam. Políticos, religiosos, étnicos, raciais. Mas o que mais predomina? Economia. Dentro desse contexto, vamos lá, vamos continuar o nosso segundo episódio de hoje. E agora vamos de globalização e o êxodo rural. Olha, eu não quero me alongar sobre o conceito de êxodo rural, porque eu sei que vocês sabem. Já sei, professor, êxodo rural é a migração do campo para a cidade. É o camponês, professor, que morava no campo e foi para a cidade em busca de oportunidade, ou mudar a sua vida. O que eu quero reforçar com vocês sobre o êxodo rural são as suas causas e consequências. Quais as causas e consequências do camponês ter saído do campo e vindo para a cidade? Com a globalização, eu acabei de falar sobre os gaúchos aqui no Piauí, nós temos a mecanização do campo. Todo mundo aqui sabe que a Revolução Verde, porque a gente já falou desse episódio, a Revolução Verde, ela contribuiu para a atração do homem da modernização do campo. E com a Revolução Verde, nós vamos ter as máquinas, equipamentos, colhedeiras. E essa mecanização vai gerar o quê? Desemprego. A máquina vai substituir o camponês, beleza? E esse camponês desempregado, ele vem para onde? Para a cidade, né, gente? Desastres naturais, que tem a ver com a globalização através do aquecimento global. Eu disse para vocês lembram disso. Vivemos cada vez mais uma catástrofe, uma tragédia chamada aquecimento global, que não tem mais o que discutir se que alguém tinha dúvida da sua existência. Ondas de calor, chuvas prolongadas em litorais, secas prolongadas em lugares distantes do litoral. E essa alteração climática está gerando alteração na biodiversidade, nos solos, no regime de chuvas, e isso vem comprometendo o quê? A economia. E onde é que se sente mais secas ou cheias? No campo. Porque chuva demais ou de menos não é bom. O camponês empobrecido diante das catástrofes, das secas prolongadas ou chuvas demais, perde sua produção ou capacidade de produzir e vai embora para a cidade. Falta de infraestrutura. A globalização, gente, ela gera muita desigualdade. Desigualdade entre países e do interior dos países. A globalização, ela acelerou a acumulação de riquezas na mão de um grupo seleto de países, ou dentro dos países em algumas poucas áreas e outras não. Se eu tenho essa concentração de riqueza, principalmente essa diferença de riqueza entre o campo e a cidade, depois da modernização do campo e depois da industrialização da cidade, né? A vinda das multinacionais, foi o que aconteceu. As pessoas vieram para a cidade porque ela ficou muito mais rica do que o campo. Antes dos anos 50 para trás, antes da Segunda Guerra para trás, o campo ele era até mais rico do que muitas cidades. Isso gerava mais riqueza no campo. Só que depois da guerra, o Brasil vai viver a sua industrialização. E com a industrialização do Brasil,
as cidades vão ficar mais ricas, e aí o campo mais empobrecido e a riqueza concentrada na mão de poucos lá no campo. E essa população empobrecida, ela vai vir para a cidade. A falta de estrutura devido à desigualdade. A questão do ensino. Porque a globalização, ela também, de certa forma, ela centraliza alguns serviços em algumas cidades de ensino, universidade, alguns polos, né? E aí as pessoas, buscando estudar, vão buscar a cidade, êxodo rural. Quais as consequências? Os motivos vocês viram aí, né? As consequências, turma, são trágicas, como, por exemplo, a favelização na cidade. Porque muitos camponeses, ao chegarem na cidade, sem qualificação profissional ou capital para investir, vão trabalhar de forma subempregada, e isso vai gerar favelização, né? Aí nós vamos ter o aumento do desemprego na cidade, ou subemprego. O subemprego é aquele sem carteira assinada e tal, e isso vai aumentando. Até porque a globalização, ela evoluiu a tecnologia, e nós estamos observando, com o uso das tecnologias, a precarização do trabalho. A perda da mão de obra no campo, que eles estão vindo para a cidade também. É um problema sério. E aí nós temos a marginalização, pessoas que vão viver à margem da sociedade. E a macrocefalia, que é o inchaço urbano. Então, gente, olha só como a globalização ela vai repercutir no êxodo rural. O êxodo rural, uma curiosidade, né, gente? Uma curiosidade. O êxodo rural no Brasil é mínimo, porque quase não tem mais ninguém para vir para a cidade. Mais de 85% do brasileiro já mora na cidade. Olha só, mais de 85% do brasileiro mora na cidade. Então, eu tenho pouca gente para vir do campo para a cidade. Agora, em países africanos, asiáticos, alguns, né, empobrecidos, o êxodo rural ainda é muito forte. Muitas pessoas estão vindo do campo por lá. Então, gente, a globalização ela vai influenciar, sim, no êxodo rural, gerando essas causas e essas consequências. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, globalização, processos de migração. Economia, meus amigos, atividades econômicas. Porque quando a gente fala de economia, a gente não se refere só a emprego, não. A serviços, a lazer. Olha só, às vezes as pessoas vão morar em outros lugares devido à atividade econômica que é desenvolvida lá, as atividades, não, mas não só para trabalhar. Pronto. Muitas pessoas vão fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em outros lugares e ali vão morar, porque lá tem esse mestrado, esse doutorado, essa escola. Muitos piauienses, turma, vieram para Teresina para estudar. Isso é economia. Eu vi uma reportagem falando sobre a migração chinesa, o êxodo rural na China. Muitas famílias chinesas estão vindo do campo para a cidade, deixando de ser camponeses, numa vida até harmônica, para trabalharem e viverem em cidade, nas fábricas, ganhando muito pouco. Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que faz um chinês, uma chinesa, camponesa, sair dos seus costumes e tradições em lugar querido para trabalhar numa fábrica, horas e horas, ganhando uma miséria? Sabe o que essa chinesa iria dizer se eu perguntasse isso para ela? Ela ia dizer, olha, não por mim, mas pelos meus filhos. Porque eu vindo para a cidade, mesmo nesse sacrifício de trabalhar dessa forma na fábrica, vivendo em uma situação até mais difícil do que eu vivia lá no campo, mas aqui eu vou ter condições de dar uma educação para o meu filho, para que ele tenha um futuro próspero, que eu não tive. Ela acaba se sacrificando, aquela família, para educar o filho, mesmo ganhando precariamente, vivendo precariamente na cidade, pior do que vivia no campo. Mas ela vai educar o filho. Isso é economia, isso é serviço que ela vai ter. Ok? Olha só. Aqui eu tenho uma migração chamada migração pendular. Olha o nome dela. Migração pendular. Que vem de pêndulo. Como assim pêndulo? Vai e volta, vai e volta. Isso aqui foi uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, onde um arquiteto elaborou um projeto chamado Casa sob Trilhos. Antes de falar do projeto, eu quero que vocês entendam que com a globalização, a gente passou a ter uma desigualdade dentro das cidades também. Claro, gente. Onde é que nós temos o maior palco das desigualdades? Cidade. Dentro da cidade, nós temos áreas extremamente ricas, as áreas centrais, com suas atividades econômicas, com o seu comércio, serviço, fábricas. Ah, meus amigos, essa área central da cidade, você vai ter mais emprego, porque tem mais fábrica, mais comércio, mais serviços. Agora, os bairros mais afastados das grandes cidades, as periferias chamadas, as pessoas vivem numa situação mais difícil. Lá na periferia, bem distante, horas de distância, vamos dizer assim, a oportunidade de emprego é mínima, porque a economia na grande cidade está concentrada lá no centro. E na periferia, desemprego. Ora, o que vai acontecer? O morador da periferia, sem oportunidade de emprego lá, porque a desigualdade é grande, e ele quer trabalhar, aí ele sai lá da sua periferia e arruma um emprego ou subemprego, que é aquele sem carteira, sem contrato,
bem no centro da cidade ou próximo dele. Aí, para isso, gente, como ele mora lá na periferia, que não tem oportunidade como deveria, o que esse rapaz faz, essa moça? Ele passa 2 horas saindo lá da periferia, pegando um ônibus, metrô, sei lá, dois ônibus, ou metrô e um ônibus, para chegar no seu trabalho. Aí, para isso, ele tem que sair lá pelas 4h30, 5 horas da manhã, para ver se chega 7, 7h30 no trabalho. Aí ele vai trabalhar. Saiu cedo. Aí ele trabalha até o final do dia e agora o que ele vai fazer? Vai voltar para a casa dele. Mais 2 horas, sei lá, em média, vamos dizer, no trânsito. Aí você imagina como é a vida de uma pessoa dessa. Sai todo dia cedinho, cedinho mesmo, viu? Antes do amanhecer. E retorna todo dia tardinho, lá para próximo das 9, 10 horas. Essa pessoa, como é a vida dessa pessoa? Uma sobrevida, né, turma? Porque ela sai cedinho e volta tardinha. Chegando em casa, ela vai o quê? Fazer o que ainda pode se fazer da casa. E o que ela mais deseja, que é descansar. Lembrando que amanhã, rojão é cedo, porque para ela chegar no horário, a 2 horas de distância, ela tem que pegar dois transportes mínimo. Então ela não pode se dar o luxo de sair tarde de casa. Ela vai sair o quê? 6 horinhas? Para sair 6 horinhas, ela tem que acordar 5 horinhas. Para acordar 5 horinhas, ela não vai dormir quase nadinha, porque ela já chegou quase 9h30, 10 horinhas. Aí de segunda a sexta, gente, quando não sábado e muscado, quando vem o tão sonhado fim de semana, exausta, tendo os afazeres que só pode nos fins de semana, esse é o migrante pendular. O migrante pendular, porque vem de pêndulo, vai. Pêndulo não é para lá e para cá, né? Vai. O migrante pendular, gente, olha a situação dele. Onde ele mora, ele praticamente não tem vida social lá. Porque na semana, ele está fora, sai cedinho e chega à noitinha. A casa em que ele vive, ele praticamente não... Ele passa as noites dele. Finais de semana é para comprometido, está comprometido, né? E muitas vezes, quando quer se divertir, vai lá para o centro buscar alguma... Porque na sua periferia não tem o entretenimento que ele precisa, né? Ele não tem uma vida social daquele bairro que ele... Não tem. Pessoas, ele mora lá há décadas, vários anos, ninguém nem conhece ele. E lá no local onde ele trabalha, gente, ele também não tem vida social, porque ele está trabalhando. E onde é que ele tem vida social? Não sei. Os familiares, finais de semana, ok. Isso é uma migração cruel. Né? Marcelo, o que gera isso? Primeiro é a desigualdade dentro da cidade. Que eu te falei, a globalização ela gera desigualdade entre países, no interior dos países, nos estados e dentro das cidades também. As cidades, mas isso aqui só acontece nos países pobres, Brasil. Não é não, gente, não é bem assim. Países ricos, europeus, até nós chamamos, como nos Estados Unidos, dentro das cidades você tem muita desigualdade. Eu conheço várias pessoas que foram à Europa, eu nunca fui. Marcelo, conheci Londres, conheci Paris. Aí eu peguei e disse, rapaz, Londres deve ser um sonho. Deve ser assim um must. A pessoa disse, realmente é um sonho, Londres. Em algumas áreas dela. Porque nas áreas mais afastadas, você vai encontrar áreas marginalizadas, imigrantes ilegais, franceses vivendo. Os rapazes, meus amigos.
Então, essa desigualdade dentro da cidade é que gera essa migração. Quais seriam soluções, professor? Primeiro, descentralizar as atividades econômicas para as periferias também. Investir nelas. Eu me lembro aqui em Teresina, tinha um grande, saudoso prefeito da cidade, o Al Ferraz, professor Ferraz, de estudos sociais, viu, gente? Que naquela época não tinha esse negócio de história e geografia, era estudos sociais. Depois você se habilitava na história ou na geografia. E o grande saudoso, que Deus o tenha, um grande professor, um grande político, Raimundo Al Ferraz. O slogan dele era: a cidade é o povo. Linda essa frase. A cidade é o povo. E o Al Ferraz, por que eu estou citando ele? Porque ele criou na época, muitos, eu era criança, né? O Al Ferraz, ele criou um projeto de revitalização dos bairros. E o nome do projeto era exatamente Projeto Revitalizando os Bairros. Onde ele, através da prefeitura, né, e suas secretarias envolvidas, ele fazia feiras, exposições, agitava os mercados, as praças, com feirinhas, E nessas feirinhas ele dava oportunidade lá nos bairros, os moradores dos bairros. Aí ele divulgava aquela feirinha, né? Olha, vai ter a feirinha do Revitalizando o Bairro lá no Renascença. Não, a feirinha ela vai para o Odisseu Arco Verde. Ah, gente, aí Teresina se mobilizava para ir para aquele bairro. E ali fechava-se negócio, fazia-se compra, vendia. Era um comércio bacana, gente. Aí ele botava música. Eu achava, olha, um dos projetos mais interessantes é revitalizar o bairro. É o poder público e privado investir no bairro. Eu sou do bairro, gente, eu sou de uma geração ainda do bairro. Qual bairro? Esse bairro aqui, eu gosto sempre de falar dessa parte. Eu nasci e me criei no bairro onde nós estamos aqui, o Canal Educação, que é o bairro Monte Castelo. Eu sou do Monte Castelo. Eu tiro onda, eu sou do Morro, sou do Monte Castelo. E eu me lembro que quando se vivia no bairro, você estudava no bairro, a farmácia era do bairro, a sorveteria era do bairro, a pizzaria, na época nem tinha essas coisas, mas era do bairro, a lanchonete era do bairro, o açougue era do bairro, a lojinha de roupa era do bairro, tinha as lojinhas do bairro. Comprava lá. Onde é que a gente se divertia? No bairro, as festinhas, nas praças, os festejos do bairro. O bairro era assim o mundo da pessoa. As ruas. As pessoas casavam, namoravam, construíam famílias, conheciam pessoas e construíam família do próprio bairro. Eu me lembro do vizinho, o vizinho daquela casa, o menino daquela casa casou com o menino daquela casa casou. Era uma coisa bonita. Eu achava muito lindo aquilo. Por quê? Porque o bairro tinha suas economia, suas atividades, a sua autonomia, autossuficiência. Isso era maravilhoso, muito maravilhoso. Até me emociono falar disso. Só que aí vieram os centers, shop center. Quando eu falo os centers, eu falo dos grandes centros que foram concentrando as atividades que eram do bairros. O shop center, que é um conjunto de imensas lojas e várias lojas, que passou a dominar os mercados das lojas do bairro. Todos correram para lá. Essas drugstores, essas grandes redes de farmácia, ganharam os clientes dos bairros inteiros, corre para ela. E assim, gente, eu tenho vários e vários outros serviços que os bairros, o centro, né, os grandes colégios, os grandes centros educacionais, atraem as pessoas dos bairros. Aí hoje você chega para a pessoa, você compra essa roupa onde? Lá no shopping. Rapaz, eu fui tomar sorvete onde? Na sorveteria tal, grandona que tem lá. Ah, tá. Sorvete gourmet, beleza.
E esse remédio, tu comprou onde? Ah, eu comprei lá na drogaria tal, aquela grandona que tem na avenida, né? Fora do bairro. Porque você tem as grandes avenidas, elas instalam-se em essas grandes lojas de departamento e as pessoas dos bairros vão comprar nela. Isso gera uma concentração, né? Aí as pessoas perderam essa identidade do bairro, essa... É complicado, né, gente? Então, aí gera essa migração pendular. Aí você vê naquelas imagens, eu acredito que vocês sabem o que eu estou dizendo, aqueles metrôs lotados de gente. Rio de Janeiro, São Paulo, né, e tal. É uma migração pendular. A pessoa sai de casa, pega um ônibus, aí vai para uma estação de trem. De lá ela pega o trem, vai lá para o centro, desce numa estação de trem, já pega às vezes um ônibus para ir para o trabalho. 2 ônibus, um que leva para a estação e o outro que sai lá da outra estação para levar para o trabalho. A vida é muito estressante, gente. Então vocês observem, gente, que a globalização ela gera essa concentração de riqueza dentro da cidade. Quem foi que pagou caro por isso? Os bairros, as comunidades. Eu me lembro quando eu tive que estudar fora do meu bairro, para mim foi assim uma saga. Parece que eu estava saindo do planeta Terra e estudar em outro. Foi assim uns meses para eu me adaptar. Eu digo, meu Deus, as pessoas da minha escola, tudo do bairro. As professoras do bairro. Aí eu fui para uma escola e estudar com pessoas de outros bairros. Para hoje para qualquer pessoa, isso é uma normalidade. Mas para mim foi. Meu sonho é ver o bairro revitalizado. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, globalização, desigualdades, migração, do campo para a cidade, entre países e agora dentro da própria cidade. Olha só, migração, desigualdade, tudo a ver. E agora vamos falar sobre a migração de retorno. Haha! O que a globalização não faz. Olha aqui. O que é isso, professor? Migração de retorno. Voltar para casa, ou de volta para casa. Exatamente. Marcelo, eu estou olhando essa seta aí, eu estou vendo que ela está saindo do Sudeste, São Paulo, Minas, Rio. E essas setas estão partindo para o Nordeste. Que história é essa, Marcelo? Como é que a galera está indo do Sudeste para o Nordeste? Não, ao contrário, não, professor, bora corrigir. Não, não. É isso mesmo. Você está vendo um grupo de pessoas que estão saindo do Sudeste, o poderoso Sudeste rico, para o Nordeste. Quem são essas pessoas? Nordestinos ou seus filhos? Nordestinos, professor? De volta para casa? Exatamente. Porque durante muitas décadas, vocês sabem disso, nordestino foi embora. Dos anos 60, 70, 80, 90 e até meados dos anos 2000. Essas 4 décadas do século passado, nordestino aos montes foram para São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês sabem disso. Por quê? Desigualdade. Naquela época, o empobrecimento, oportunidade, emprego, salário justo, direitos, educação, no Nordeste, naquela época, é muito precário. Já o Sudeste, naquela época, estava bombando, vamos dizer assim, a economia, se industrializando, prosperando, construindo. Aí não dá outra, né, meus amigos? Se eu tenho uma região empobrecida e numerosa, e uma outra enriquecendo, querendo mão de obra, muitos foram. Isso em épocas passadas. Só que agora veio a globalização. Dos anos 2000 para cá, os investimentos, o dinheiro, as obras, as empresas, que antes eram concentradas em São Paulo e Rio e Minas, elas foram saturando ali, se concentrando demais ali. Aí elas resolveram ganhar outras regiões. No caso, o Nordeste. Quer dizer, professor, que com a globalização, atenção, nós vamos viver a desconcentração da economia. A economia vai ganhar o Nordeste, as obras, construções, shopping, serviço. Tudo isso vai enriquecer o Nordeste, principalmente nas suas 9 capitais. Aí o que vai acontecer, turma? O nordestino que mora em São Paulo, porque aí São Paulo vai entrar em congestionamento, custo de vida alto, violência, estresse, poluição. E o nordestino diz, rapaz, aqui está difícil. Congestionamento, estresse, violência, poluição. E o custo de vida alto. Lá não adianta ganhar mais se vai gastar mais, custo de vida alto. Rapaz, quer saber? Eu vou voltar para o meu Nordeste, porque agora lá já está tendo uma atividade econômica que não tinha. Lá eu vou arrumar um emprego. Eu vou ganhar menos do que eu ganho aqui em São Paulo, mas lá o custo de vida é mais baixo. E a qualidade de vida, o estresse é menor. Aí venho de volta para casa, gente. Meados dos anos 2000 para cá, ou seja, isso tem 20 anos, viu? Muitos nordestinos retornaram para o seu Nordeste. Motivo? O custo de vida alto lá onde eles estavam, no Sudeste, moradia, estresse, violência, poluição.
Motivo 2, a economia ela vai se desconcentrar para o Nordeste, gerando riqueza nessa região. É impressionante. Beleza, turma? Olha aí, ó. Xenofobia, como eu falei. Fuga de cérebro, professor. Você não fala disso não, cara. Bora lá? A fuga de cérebro. Cérebro vem de cientista, que eu quero dizer que é. Muitos cientistas de países pobres, não tendo oportunidade de desenvolver pesquisa, recebem propostas de laboratórios de pesquisa de país rico. Aí ele vai. Claro, cara, o cara é capacitado, estudou, se formou, pós-graduou, pesquisou, está com a pesquisa na mão, sem oportunidade no país que ele está, por exemplo, Brasil. Aí um laboratório inglês, francês, holandês, português, japonês, chama ele, traz sua pesquisa, vem para cá, meu amigo. Ele vai, e vai de boa. Aí a gente aqui vai perder essa inteligência, esse cérebro, esse cientista. Fuga de cérebro. Globalização tem isso, né? E com a globalização, a gente vê a perseguição religiosa, política. Vocês viram, né? E com isso, muita gente morrendo. Ou procurando não morrer em outro país. Aí vem os refugiados. Professor, o que é um refugiado? O nome de estudo é a pessoa que procura refúgio. E o que é um refúgio? Refúgio, turma, é uma ajuda humanitária. Ele chega no país, ó, eu estou vindo da Ucrânia. Está tendo guerra lá, parceiro. Se eu ficar lá, eu vou morrer, cara. O Vladimir quer detonar todo mundo lá. O Vladimir, quer explodir o mundo. Ele mesmo disse, o Vladimir, que os operadores das armas nucleares estão online, não estão mais offline, não. Eu já disse, meus operadores das armas nucleares não estão mais offline. Ou seja, estão online. Basta um teclado e os fogos de artifício sobem pelo mundo. Mas Deus o livre, né? Aí esse morador ucraniano disse, rapaz, aí eu vim aqui porque se eu ficar lá na Ucrânia, eu vou morrer. O que você quer aqui? Ajuda humanitária. Então você está se declarando refugiado de guerra? Exatamente. Aí ele vai para um campo de refugiado, se assim tiver, e lá ele vai ser tratado como refugiado, ou seja, vai ser protegido. Vai ter toda a assistência que possa se dar, né? Porque não dá para dar para todo mundo. Mas ele não vai poder trabalhar lá, não. Né? Eu vim trabalhar, não. Você aqui não pode sair nem do campo de refugiado. Você vai ficar aqui. E com a globalização, gente, os campos de refugiados aumentaram muito. Olha aí a imagem. As imagens, né? Aqui é lá no Sudão. É o Darfur aí. Olha a situação. Olha a situação aqui. Olha a situação. Professor, viver nesse campo aí é muito difícil, né? A pessoa viver aí. Qual foi a palavra que você usou? Viver. É o que eles querem, viver. Ou é isso aqui, meu amigo, ou é a morte. Porque se eles ficarem lá, vão morrer. E o mais interessante é que os países que mais ajudam os refugiados são os próprios países pobres, turma, que são vizinhos dos outros que estão em guerra. É bom que se diga isso, viu? País que mais acolhe refugiado, país pobre. Porque se sensibiliza, né? Os países ricos fazem, em muitos casos. Olha isso aqui onde é, no Quênia. Tudo é continente africano. É conflito étnico, né?
É conflito tribal, devido à divisão da África errada pelo colonizador. E aí a turma não brinca, né, turma? É um problema sério. Olha aí, a Síria do Bashar al-Assad, filho do Hafez al-Assad. Bashar al-Assad assumiu o governo em 2000. Ó, 2000 para 22 anos no poder, o homem, Bashar al-Assad. E quem é que mandava no governo antes do Bashar al-Assad? Era o Hafez al-Assad, o pai dele. E o pai dele governou, entregou para ele em 2000, governou desde quando? 1970. O Hafez al-Assad, de 70 a 2000. Aí veio o seu filho Bashar al-Assad, de 2000 a 22, hoje. Já estão. Rapaz, os caras mandam ditadura, gente. E quem não apoia morte, perseguição, aí isso gera refugiado. Olha onde é que eles vão. A Turquia está entre os países que mais manda refugiados. Desculpe, a Síria. A Síria, Turquia não, galera, Síria. Manda para o Egito, para a Turquia. Recebemos aqui no Brasil também. Iraque, olha quem não era o Iraque. Jordânia. Essa galerinha toda recebe refugiado. E é refugiado em grande escala, grande estilo, viu, gente? Quando eu digo em grande estilo, é em grande quantidade, né? Porque a dificuldade de viver num país desse, conflito armado e tensão étnico-religiosa. Porque a família do Bashar al-Assad, ela é muçulmana da descendência alauíta. Tem essa descendência? Tem. Porque o islamismo é xiitas, sunitas, alauítas. E o Bashar al-Assad, sua família, né? Ele é muçulmano alauíta. E quem é que quer derrubar o poder? Os muçulmanos sunitas e xiitas também. Eita, então tem um pouquinho de religião. E tem. Como é que pode uma minoria de alauíta governar um país de maioria sunita? Isso não vai dar certo, né? Aí por isso que tem um conflito, a tensão. E aí isso gera refugiado. É a globalização. Porque os meios de transporte e comunicação divulgam o mundo. Com a globalização e a revolução das comunicações digitais, as pessoas passaram a ter informações do mundo todo. E os meios de transporte evoluíram, integrando o mundo todo. Aí as pessoas, elas vão migrar muito mais, mas muito mais mesmo. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Globalização, desigualdades, migrações e suas consequências. Espero ter contribuído para o entendimento desse conteúdo. Muito obrigado pela atenção, concentração, dedicação. Que vocês tenham ainda um bom resto de noite de aula e um bom resto de semana que chega. Que Deus nos abençoe. E a gente, com certeza, se encontra na nossa próxima aula. Valeu, turma!